Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 aos versos 18. Filipenses capítulo 2, a sequência do texto que nós lemos na abertura. E não se esqueça da expressão do versículo 16: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A leitura da palavra então diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém, irmãos? Senhor, nesta noite, abre nossas mentes, Senhor, para compreender o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro propósito da nossa caminhada. Dá-nos, ó Deus, do Teu Espírito nesta noite, para iluminar, ó Deus, nossas decisões, nossos objetivos, nossas crenças, nossos paradigmas, a maneira como nós temos enxergado nossa vida. Que nessa noite o Senhor venha expandir nossos corações, expandir, ó Deus, nossas vidas. Eu rogo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos mostre a Tua direção, a Tua vontade, o Teu querer, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema que nós estamos trabalhando nesse mês de fevereiro é vivendo uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E o texto da abertura do nosso culto nos desafiou a compreender o que significa vitória em Jesus. Porque se nós não compreendermos o que significa vitória no Filho de Deus, nós vamos viver uma vida aqui buscando uma vitória que não seja a vitória que Deus deseja que venhamos a viver. Por isso que a gente, quando lê essa narrativa de Paulo para a igreja que está ali em Filipenses, ele diz para nós que Jesus Cristo deixou a glória de Deus, Ele deixou todo o domínio do universo. Então, com isso, nós temos uma compreensão muito clara, que Jesus Cristo, Ele tinha todo o poder do universo antes de vir em vida, que Ele residia na eternidade, que na eternidade Ele agia como Deus, e que Ele deixou todo esse poder, toda essa glória, toda essa autoridade dEle, e habitou entre nós, e veio viver entre nós. Mas Ele não apenas viveu, Ele experimentou toda a nossa vida humana, Ele experimentou da alegria humana, Ele experimentou da tristeza humana, Ele experimentou das tragédias humanas. Se você se lembrar de alguns momentos da vida de Jesus, Ele foi tentado, Ele viu o seu amigo morrer, Ele chorou quando o seu amigo morreu,
Você deve se lembrar também que ele ficou cansado, que ele teve sede. E o texto de Filipenses nos diz então que ele viveu entre nós e que além dele viver, ele nos disse ainda mais. Ele experimentou não somente a vida, mas ele experimentou também a nossa morte. Ele morreu. As pessoas que estavam ao redor dele sentiram a perda do Mestre Jesus Cristo. Mas ele diz que ele foi para essa morte obediente. Diga comigo, obediente. Ele obedeceu. Ele obedeceu a quê? Ele obedeceu ao propósito de Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus. Ele obedeceu o plano que existia para a vida dele. Ele foi obediente e obedeceu até a morte. Ele morreu. Ficou 3 dias no túmulo, mas ao 3º dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Agora, o grande segredo desse texto é que, porque ele obedeceu, Deus o exaltou. Repete comigo, porque ele obedeceu, Deus o exaltou. Fala com fé, igreja, porque ele obedeceu, Deus o exaltou. E aqui está então o segredo para uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Nós precisamos obedecer a Deus. E ele foi obediente. E o fruto da vida de Jesus foi colocado no coração dos seus discípulos. Os seus discípulos começaram a pregar intensamente. Os seus discípulos anunciaram intensamente a sua mensagem. E a sua mensagem começou então a se expandir. Já lá, como estudamos hoje pela manhã em Atos 2, quando vimos o evento que ocorreu em Pentecostes, que foi o derramamento do Espírito Santo de Deus, ali já naquele evento, o Evangelho foi espraiado para todo o universo, para toda a sociedade conhecida da época. Ali já aconteceu então um derramamento e muitos se converteram, e ao retornarem para suas casas, eles já retornaram confessando que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. E isso foi porque Jesus obedeceu, mas agora nós vemos também que os seus discípulos obedeceram. E esse é um grande segredo para uma vida com Deus, para uma vida com Cristo. Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer à vontade de Deus, seguir o caminho que Cristo tem para cada um de nós, andar nesse propósito, andar nesta caminhada. O relato seguinte, que eu acabei de ler para os irmãos, que vai de 12 a 18, nós vemos então Paulo dizendo que ele está obedecendo. Ele está obedecendo. E que ele estava feliz porque aqueles irmãos obedeceram. Quando ele estava ali pregando na cidade de Filipenses, então ele estava ali pregando, e aqueles irmãos, ao decidirem confessar que Jesus Cristo é o Senhor, eles também começaram a obedecer. E ele diz isso no versículo 12: assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora ele diz, vocês continuam obedecendo, mesmo eu não estando perto de vocês, vocês continuam obedecendo. Então aqui surge uma pergunta para mim e para você nessa noite. Você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido à vontade de Deus? Você obedece aos planos que Deus tem para a sua vida? Você é uma pessoa obediente ou você é uma pessoa rebelde? Porque o contrário de obedecer é rebeldia. E hoje pela manhã nós vimos que existia um pessoal que decidiu ser rebelde, que era o pessoal de Babel.
Mas eu quero voltar um pouquinho antes, que Adão também foi rebelde, ele não quis obedecer. Mas eu quero voltar também na história antes de Adão. Eu quero voltar no céu. Porque lá no céu, nós vimos que Jesus desceu obedecendo. Mas também teve um outro ser que desceu em rebeldia, em desobediência, e que ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso e que não pode mais entrar na presença de Deus, e que ele atraiu uma multidão de pessoas, uma multidão de anjos, que também não queriam mais obedecer a Deus. Olha o risco que corre a rebeldia, olha o risco que acontece na vida de quem não quer obedecer a palavra de Deus e viver dentro da vontade de Deus. A rebeldia, queridos irmãos, é uma artimanha maligna, é uma artimanha que destrói a vida do ser humano. A rebeldia afasta o homem da presença de Deus, afasta o homem de Deus, afasta o homem do próprio desejo que Deus desenhou para a vida do ser humano. Nós precisamos obedecer a Deus diariamente, constantemente. Nós precisamos obedecer a Deus até o fim. Nós precisamos obedecer a Deus como Cristo obedeceu. E nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que isso nos custe caro. Mas quando a gente fala desses princípios, e quando a gente fala desse princípio inestimável para a vida humana, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Muitas pessoas começam a criar mecanismos de defesa, maneiras de querer se auto-justificar, maneiras de querer dizer assim: não, o que eu estou fazendo é certo, deixa acontecer, pode acontecer, é assim, não tem nada a ver. Essa é uma frase terrível. Pastor, isso não tem nada a ver. Dízimo não está no Novo Testamento. Pastor, a gente não tem que vir na igreja domingo de manhã, domingo à noite, nem na quarta-feira, a gente vem quando quer, quando dá. Pastor, esse negócio de sexo antes do casamento não tem nada a ver. Pastor, esse negócio de ser honesto já passou. Não, meu irmão, não, meu irmão, não, minha irmã. O desafio da palavra de Deus é a obediência como Cristo obedeceu e foi obediente até o fim de sua vida. E o apóstolo Paulo, ele está afirmando que aqueles irmãos eram obedientes na presença dele, e quando ele foi embora daquela cidade. Mas ele vai dizer ainda mais, no versículo 17: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Então ele está dizendo o seguinte, queridos irmãos: mesmo sofrendo, mesmo em cadeias, mesmo preso, eu estou feliz, porque eu sigo obedecendo o propósito de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, a palavra de Deus, os desafios que Deus tem me colocado. Eu sigo obedecendo. Eu tirei da minha vida toda a ideia de rebeldia, toda a ideia de que eu posso gerenciar a minha vida, e eu sei que quem gerencia a minha vida é Deus. Amém? E como você tem vivido? Qual é o plano? Qual é o teu plano? Qual é a tua vontade? Quais são os teus deveres com Deus? Porque hoje a gente vive a geração dos direitos diante de Deus, não é verdade? Os direitos, eu tenho direito para isso, eu tenho direito para aquilo. Mas a minha pergunta para você é: nós temos muitos direitos, com certeza, mas nós temos muitos deveres. Fala comigo: eu tenho muitos deveres. Nós temos muitos deveres. E eu gostaria de destacar algumas coisas que o apóstolo Paulo nos
destaca aqui sobre esses deveres quando nós começamos a obedecer a Deus. A primeira coisa que ele nos diz aqui no versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. O primeiro dever que você precisa ter, querido irmão, se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, que você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você que confessa, você que entende que existiu um homem, varão de dores, que viveu entre nós, que morreu numa cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, você que acredita e entende o que significa essa história, você precisa compreender então que o princípio e o valor da nossa vida cristã, o que vai nos conduzir a uma vitória é a nossa obediência a Cristo. E se nós queremos obedecer a Deus, nós precisamos entender o primeiro princípio que está aqui relatado aqui para nós. Deus nos conduz a viver a vontade dele. Você pode falar isso comigo? Deus nos conduz a viver a vontade dele. Isso não é esforço humano. Isso não é pela sua força. Nem eu, nem você podemos conseguir viver em santidade. Em outras palavras, o apóstolo João nos ajuda a compreender que significa que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor Jesus falou que sem arrependimento vocês não verão a Deus. O autor de Hebreus falou para nós também que sem arrependimento nós não conheceremos a vontade de Deus. Deus opera em nós o querer dele, amém, irmão? E sabe como eu creio desse Deus opera em nós o querer dele? Eu tenho um lado carismático muito grande, acho que muitos irmãos aqui já perceberam, sabem disso, mas eu tenho um lado racional que é mais que pelos estudos, pelas leituras, eu sempre estou lendo, sempre estou revisando, então eu fico sempre nessa linha e eu descobri algo fantástico e libertador para a vida do cristão. Se Deus opera o querer dele em nós, nós precisamos nos entregar a ele. Nós precisamos nos entregar para viver na vontade de Deus, para viver em obediência a Deus. Mas como que é isso, pastor? Isso vem pela via da vida de oração, isso vem pela via da reflexão na palavra, isso vem pela via de você realmente compreender a palavra e começar a praticar a palavra. Não ser um mero ouvinte da palavra. É você criar um bloqueio no meio dos seus dois ouvidos. Porque tem gente que fica com os dois ouvidos abertos assim, então passa a palavra e não fica nada. Mas você cria um bloqueio e diz assim: o que essa palavra está trazendo para mim, eu vou guardar. Eu fiz uma brincadeira com as minhas filhas hoje, Glenn, no elevador. Virei para a Paulinha e falei assim: João 3,16, Paula. Ela parou, olhou assustada assim, daí falou João 3,16. Aí eu falei para Ana Luísa: Ana Luísa, agora você fala o Salmo 119. Aí ela olhou para mim assim e ficou pensando: não, pai, é muito grande, não conta não. Aí eu falei: pelo menos um você pode guardar hoje. 119, 105. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Fala comigo. Escondi a tua palavra, com fé, igreja, no meu coração para não pecar contra ti. Como que você vai entender o que você deve fazer, o que você não deve fazer, se você não guarda a palavra? Como você vai entender o que Deus deseja que você vá fazer na sua vida, se você não medita na palavra? Como você vai compreender, como você vai permitir que o Espírito tome a tua vida e te conduza no caminho? Como você vai compreender ser um melhor marido, ser uma melhor esposa,
se você não permite o Espírito te tomar, o Espírito te constranger, o Espírito te conduzir, não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus. É Ele que quer agir, é Ele que quer atuar em você. Compreenda isso nessa noite. Deixe Deus agir na tua vida, e Ele vai te conduzir em lugares maravilhosos. Quantos creem, digam amém. É isso que Ele deseja. Ele vai te colocar em lugares que você precisa estar, e você saberá o que você deve fazer. Ele deseja efetuar em você a boa obra dEle, a boa vontade dEle. E quem impede somos nós. Quem impede é a nossa mente pecadora. Quem impede é as nossas crenças limitantes. Quem impede são os nossos traumas emocionais. Quem impede é a nossa falta de capacidade de querer se humilhar diante de Deus, se humilhar diante da onipotente mão de Deus, para que Ele nos conduza à sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele opera o querer e o efetuar. Talvez hoje surgiu um monte de problema para você vir aqui na igreja hoje. Talvez até no meio do caminho você brigou com a sua esposa, brigou com os filhos. Talvez até no meio do caminho alguém te fechou e você já saiu com uma bravata para a pessoa. Talvez hoje você chegou aqui até pensando assim, não, nem devia ter vindo aqui hoje. Mas deixa eu te dizer, Deus operou sobre a sua vida para você viver na vontade dEle, amém? Ele deseja te conduzir, Ele deseja conduzir a tua vida. Compreenda isso. O segundo princípio que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, ele diz aqui, versículo 14: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha que segundo princípio maravilhoso. Diz assim: eu não vou mais reclamar. Você não aceita o desafio, não? Vamos passar 7 dias sem reclamação. Quantos aceitam o desafio? Não pode reclamar do marido, não pode reclamar da esposa, não pode reclamar dos filhos, não pode reclamar do governo, não pode reclamar do chefe, não pode reclamar do trabalho. Está vendo? Glória, Senhor, que é o Senhor que opera em nós, vai efetuar. Nos leva, Senhor, amém, irmãos? Então fala comigo, me leva, Senhor, porque se for por mim eu não vou. Está entendendo? Façam tudo sem queixas, enterre uma vida de murmuração, abra mão dessas coisas. Não fala mal do teu marido, não fala mal da tua esposa, não, elogie. Quando alguém perguntar como é que está a tua esposa, você fala, ela está linda, está maravilhosa, está cada dia mais especial. Quando alguém perguntar do teu marido, você fala, nossa, cada dia mais apaixonado por mim, eu encontrei o melhor homem da minha vida, amém, irmãos? Aí o povo, você não entendeu o que eu falei, não? Você não quer viver dias melhores? Quantos aqui querem viver dias melhores? Então destrava a sua mente hoje, em nome de Jesus. Destrava essa mente, se livra dessa vida de queixas, se livra da murmuração. Diz para você, quando você for deitar essa noite, você vai falar assim, eu vou aceitar esse desafio, eu não vou reclamar essa semana, Senhor, eu não vou reclamar de nada, porque eu vou viver como teu filho, Senhor, amém, irmãos? Eu vou viver com o teu Espírito agindo dentro de mim, Senhor, eu vou viver o melhor, porque o Senhor me deu o teu filho, eu confesso o nome do teu filho, o Senhor me deu o teu Espírito, e o teu Espírito, quando ele vem sobre nós, ele produz só coisas boas, amém, irmãos? Pensa comigo, quanto que Deus produz coisas boas em nós. Quando o Espírito vem sobre nós, ele nos dá paz,
nos dá alegria, nos dá paciência, nos dá renovação de ânimo, constante, perene, a gente não desanima com nada, nos dá bondade, nos dá amor, queridos. Quando o Espírito Santo está habitando, e quando a gente deixa o Espírito Santo fluir sobre nós, a gente se sente amado, a gente se sente cuidado, a gente se sente uma pessoa a qual a gente olha e fala assim: como eu posso entender tão grande amor desse? Sabe qual é o nosso problema, querido irmão, querida irmã? É que a gente não se concentra em Deus, e por qualquer motivo, por qualquer vento, tira a nossa concentração em Deus e nos leva para viver essa vida no caminho da rebeldia, ao invés de viver no caminho da obediência. Então vamos de novo aqui. Você quer viver dias melhores, sim ou não? Você quer viver os melhores dias dentro da sua casa, sim ou não? Então você não vai murmurar esses próximos 7 dias, amém, irmãos? Amém, irmãos? Não vai murmurar. Ajuda o teu marido, na hora que ele começar assim, desanimar, você fala para ele assim: Deus é a nossa força. Ajuda a tua esposa, quando ela começar a ficar assim, você fala assim: Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é no tempo da adversidade. E a gente vai andar, e 1000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, mas nós permaneceremos firmes. Por isso, eu enterro a murmuração, eu enterro a reclamação, e eu só digo ao Senhor: obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado comigo, o Senhor tem andado comigo, e eu andarei contigo a cada dia mais, amém, irmãos? O primeiro princípio, vamos nos lembrar para que a nossa mente não esqueça. O primeiro princípio: Deus opera em nós o efetuar. Então eu me rendo a Ele, eu me rendo ao Senhor. O segundo princípio: eu paro de murmurar e de reclamar para viver como filho adotado de Deus. O terceiro princípio desse texto, para mim, é o maravilhoso e o mais sublime. Ele diz assim: na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós somos estrelas no universo do nosso Deus, amém, irmãos? Ninguém aqui é estrela de quinta, nem de sexta. Nós somos estrelas do Senhor. Nós temos a luz de Deus que brilha em nós. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Você gosta de olhar a lua? Eu ensinei minhas filhas a olharem a lua. Quando aquelas luas grandes, elas já falam: pai, olha o tamanho daquela lua, pai. Eu falo: olha lá, dá para ver aquela mancha lá, tá vendo? Dá para ver o bebezinho da lua. Você já viu o bebezinho da lua? Vocês nunca viram o bebezinho da lua? Vocês têm que usar mais criatividade, mais imaginação, tem que ser mais lúdica a vida, não pode ser aquela coisa assim, muito matemática, com respeito aos matemáticos, os engenheiros da nossa igreja, mas a vida não pode ser muito assim, tem que ter essa parte mais poética, essa parte mais criativa, porque sem isso a gente não vive. Sem sentir o cheiro da flor, querido, você passa uma vida triste. Sem sentir o cheiro da sua flor, da sua esposa, você passa uma vida triste. E agora eu tenho que cheirar a esposa, tenho que cheirar a Ana Luísa, tenho que cheirar a Paula Vitória, eu tenho que falar: nossa, vocês são cheirosas demais. E se a gente não faz essas coisas, se a gente não cultiva uma vida mais leve com o Senhor, Ele nos compara a sermos essas estrelas, o luzeiro de Deus. Você já ficou olhando naquela fazenda, aquele céu estrelado, tentando encontrar ali o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, Orion? Já ficou ali? Você já mostrou isso para os seus filhos? É assim que Deus olha para você. Você é uma estrela de Deus. E quando eu penso que eu sou uma estrela de Deus e que você é uma estrela de Deus, a estrela não tem luz própria. A estrela, ela só resplandece a luz que chega nela. E você acha que a estrela, nossa estrela maior, Jesus é conhecido como a estrela da manhã. A estrela da manhã.
E a luz de Jesus veio sobre essa terra de trevas para brilhar na minha vida e brilhar na sua vida. E por onde você for, nesse mundo depravado e de coisas ruins, não se esqueça de uma coisa: a sua luz não depende de você, o seu brilho não depende das coisas darem certo na sua vida. O brilho, o seu brilho vem de Jesus, porque você confessa que Jesus é o Senhor. O seu brilho vem para transformar as trevas dos corações, as trevas das vidas, as trevas das pessoas, das famílias, as trevas dos lugares mais difíceis que você entrar. Saiba que Jesus, Ele está ali com você, dando do poder que irradia das mãos, do poder que irradia dEle, para que você venha resplandecer nesse mundo. Você não precisa querer brilhar por si, você só precisa deixar que a luz de Cristo brilhe em você, brilhe na sua vida, brilhe como está brilhando o nosso pequeno aqui. É a luz de Deus brilhando em cada momento, em cada instante. Você acha que isso já não é um presente de Deus nessa noite para mim e para você? Será que Deus não trouxe aqui nosso pequeno Theo aqui na frente para mostrar que a gente não precisa ficar correndo atrás do ouro dessa terra, a gente não precisa ficar se angustiando pelas coisas dessa terra, que coisas pequenas, simples, que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que você saia daqui hoje confessando que Jesus Cristo é o teu Senhor. Que você saia daqui hoje entendendo que Ele opera em você o efetuar dEle, a vontade dEle. Que Ele te chama ao desafio de ter mais gratidão e menos reclamação. Que Ele deseja brilhar na tua vida, brilhar no teu coração, na tua história, na tua família. Sabe qual é o fruto disso? Alegria e regozijo. Sabe qual é a diferença de alegria para regozijo? Alegria é algo que você sente, e regozijo é algo que você faz. Porque você sentiu a alegria, então a alegria não fica parada. Você quer regozijar, você quer ter uma reação a essa alegria, você quer ter uma reação ao plano de Deus, à vontade de Deus, ao querer de Deus. Eu tenho a impressão de que Deus hoje te trouxe aqui para que você compreenda que você é uma estrela dele, que você não nasceu nesse mundo para não brilhar menos do que Cristo quer que você brilhe, mas que você viva brilhando a luz de Cristo neste mundo. Feche seus olhos, coloque a sua vida hoje diante do Senhor. Se hoje você precisa confessar o seu pecado, a sua angústia, a sua tristeza, se hoje você precisa se derramar diante do Senhor, se hoje você precisa se arrepender, se hoje você também não tem tido nem fé, coloca a sua vida hoje diante do Senhor e deixa hoje o Espírito de Deus se derramar na tua vida nessa hora. Fique em pé comigo na presença do Senhor e faz essa oração no seu íntimo nessa hora. Diz assim: Senhor Jesus, hoje eu confesso que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Hoje eu reconheço que o Senhor deseja conduzir a minha vida, e mesmo sem saber como, eu te peço que o Senhor guie a minha vida. Eu
quero aprender, ó Deus, a andar contigo. Eu quero aprender, Deus, ser fiel ao Senhor. Eu quero aprender, Senhor, a andar a cada dia contigo. Se você fez essa oração, eu quero orar por você nesse momento. Aonde você está mesmo, você não precisa nem se manifestar, mas apenas acolha essa oração que eu irei fazer pela tua vida nessa hora. E agora, ó Pai, eu coloco cada vida aqui hoje, ó Pai, que toma essa decisão ao teu lado, de confessar que tu és o único e suficiente Salvador, que reconhece hoje que precisa do Senhor, que precisa da luz do Senhor para brilhar na sua vida, que precisa vencer a murmuração, que precisa, ó Deus, vencer a rebeldia, que precisa, ó Deus, obedecer mais, ter um coração, ó Deus, mais obediente ao Senhor. E eu te peço hoje, Santo Espírito de Deus, visita essas vidas, visita com o teu poder, visita com a tua graça, visita com o teu agir, em nome de Jesus. Amém.